Bem-vindo à escola de citações de Helena White. Bem-vindos a mais um discurso da hora do poder das citações de Helena White. Hoje iremos ter o tema o maior perigo para o lar. Qual é o maior perigo para o lar? Eu gostaria de perguntar qual é o maior perigo para o lar. Será que é a família? A igreja? A falta de comida? A falta de emprego? Qual é o maior perigo para o lar e a vida? Eu tinha aqui vários documentos, mas antes gostaria de ouvir e escutar um hino convosco para responder a esta pergunta. Vamos já então colocar o hino. Está aqui em stand-by.
aleluia, Jesus vem vencido. Ele vem vencido. Que Deus maravilhoso. Este Deus que nos apresenta uma misericórdia para este mundo, uma segurança e uma nova vida, uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra onde habita paz, tranquilidade, segurança, bonança, o amor fraternal, o amor a Deus, o louvor a Deus. Será uma gloriosa vinda. E uma cidade, que é um país chamado Terra, maravilhoso, uma nova terra, um novo céu. Não é isto que nós almejamos? É por isso que nós estudamos a Bíblia, o Espírito de Profecia e as Sagradas Escrituras. A Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro que nos leva a estudar. E o Espírito de Profecia nos ajuda a compreender as perguntas e nos leva a levar a questões, muitas vezes, que nós, ao estudar a Bíblia, não as encontramos. Muitas pessoas se questionam porque é que nós estudamos muito o Espírito de Profecia e pouco a Bíblia. Não, não é verdade, isso não é verdade. Durante os meus louvores a Deus, as minhas meditações matinais, os meus cultos, as minhas pregações, terei sempre a oportunidade de Deus falar comigo e de eu falar convosco. Como dizia Jeremias 28:19, neste texto maravilhoso que esta manhã surgiu nas meditações matinais, que diz, Jeremias 28, esse que é 28? Não é 28, é o outro. Tem muitos textos. Diz que é no capítulo 19. Apresenta uma parábola semelhante às de Jesus, mas que de uma forma, de uma história diferente. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Portanto, leva à igreja. E sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que ele te disser. E diz, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que terei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe as orelhas. Porquanto deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue inocente. E mais à frente diz que ele pegou na botija e despedaçou ali aos olhos deles. Vindo, pois, Jeremias, onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. Houve aqui um estrondo, houve aqui uma ameaça, houve aqui um aviso. E isso cumpriu-se no antigo Israel, no ano 70. Israel foi quebrado, foi despedaçado. Toda a parte
fala do perigo para nós hoje, fala sobre vários perigos, mas principalmente para o fim, onde nós vamos estudar, fala nos perigos, que diz que a casa de Deus está em perigo. Vão lermos Sofonias, vão lermos Ageu, ameaças contra diversas nações. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, diz o Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai para vós hoje todos os mansos da terra, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo e buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia do Senhor. Portanto, nós não vamos falar da vinda do Senhor, mas os sinais que estão aí, que estão mesmo iminentes aos nossos olhos, eles já estão a acontecer em vários países, em várias situações, e gostaria de ler, que eu já tirei, algumas passagens do Desejar Todas as Nações, O Grande Conflito e outros livros que irei citar. O primeiro livro é um documento que eu fui buscar materiais, são materiais da Bíblia, materiais de Ellen White. Eu já vou dizer onde é que está. Está em Sinais dos Tempos, que em inglês é The Signs of the Times, 28 de maio de 1894. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isto era uma meditação matinal desta semana. 2 Timóteo 3:1. Antes das últimas expansões da obra apostólica, antes da obra da apostasia, portanto, está a falar da obra da apostasia. Portanto, a obra da apostasia é feita. Vamos ver que é feita não só em igrejas, não só em pessoas singulares, mas numa fração, ou numa grande fração, de instituições que nem são religiosas, que nem têm nada a ver com a Bíblia. Antes das últimas expansões da obra da apostasia, haverá uma confusão da fé. Portanto, aqui está a falar de pessoas que perderam o norte. Perder o norte, para mim, quer dizer que eu, quando ando à deriva, a fazer uma viagem, eu perdi o norte. E muitas vezes estou numa estrada e parece que a estrada me está a levar para um lado e ela está-me a levar para o outro. E depois começo a pensar, a magicar as voltas que o mundo dá no meu carro. Às voltas do marão. Também se diz às voltas do marão. E quando dou por ela, estou no caminho certo. Apenas eu perdi o norte na minha mente. E muitas vezes nós perdemos o norte. Perdemos o norte da vida. Perdemos o norte de Deus. E perdemos o norte da fé de Jesus. Alguém dizia que devemos guardar a nossa fé. Está tudo enganado. Quando nós guardamos a nossa fé, está tudo enganado. Nós não temos que guardar a nossa fé. Nós temos que guardar a fé de Jesus. A fé em Jesus, ou a fé de Jesus. São duas coisas diferentes, mas que vão levar à fé bíblica. Não haverá ideias claras
e definidas a respeito dos mistérios ou do mistério de Deus. Não há... Hoje em dia nós temos pessoas e classes de pessoas que não dizem só sou ateísta, mas põem em causa certas doutrinas de Deus, certas doutrinas cristãs, bíblicas, e estão dizendo que isso não pode ser. Portanto, é um mistério. O mistério de Deus. Estamos a ler Espírito de Profecia. Diz ela, continua, será deturpada uma verdade após outra verdade. Deturpada uma verdade sobre outra verdade. Não é só o sábado. Não é só sobre a doutrina do santuário. Não é só sobre a doutrina de certos assuntos, como o batismo. Muitas verdades. Hoje estive a ler uma notícia, um documento muito antigo, deste tempo, foi do tempo de 1894, mesmo nesta altura, em que dizia Helena White e aqueles teólogos que usavam barba que nós não fazemos isso por norma, não há regra. Não é regra de cortar barba ou não cortar, não há regra bíblica. Não há regra, não se segue essas regras. Não é que se segue, não existe regra para fazer um corte de cabelo. Embora nós não vamos usar cabelo longos a cabelos espenteados. Mas há regras que os homens criaram antes de apanhar Deus, apanhar as doutrinas de Deus, estão apanhando doutrinas que parecem bíblicas e fazem daquilo um cavalo de corrida. Um cavalo de guerra, como costumo dizer. Continua ela no comentário da Bíblia o seguinte, a respeito dos últimos dias. Depois da verdade ter sido proclamada para este mundo, para testemunho a todas as nações, será posto em atuação toda a ideia, todo concebível poder do mal. Portanto, são homens e mulheres imbuídos de bom senso, às vezes parece, de bom equilíbrio mental, de bom porte físico, muito bem apresentados, e diz ela que será posto em atuação todo concebível poder do mal. Então, pode ser uma pessoa muito eloquente, muito bem apresentada. E as mentes serão confundidas por muitas vezes clamando, dizendo, eis aqui o Cristo, ou ele ali. Isto é verdade, dizem eles. Tem a mensagem de Deus, dizem eles. E ele enviou com grande luz, dizem eles. E diz Helena White, serão removidos então os marcos. Estão eles removendo os marcos. E far-se-á uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Será feito o mais decidido esforço para exaltar o falso sábado e lançar desprezo sobre o próprio Deus, substituindo o dia que ele abençoou e santificou. Esse falso sábado terá de ser imposto por uma lei opressiva. Uma lei opressiva. Portanto, terá que ser imposto uma regra ou uma dose de regras para haver uma lei. Gostaria de continuar no segundo texto, no segundo documento. Este é o primeiro documento. Chama-o documento número 1. Agora vamos passar para o documento número 2. O tempo para. E o tempo parando, vamos continuar. Uma obra a fazer. Eu ia ler este texto, que é um texto de Testemunhos Seletos, volume 2. Tenho cá. Volume 2,
Testemunhos Seletos, página 152. Ele está muito bem elaborado, este livro. Recomendo vivamente os Testemunhos Seletos, principalmente o volume 2. É o único volume que eu tenho. Tenho até o 3. E diz assim na página 152: é nosso dever fazer tudo ao nosso alcance. Cá está. É nosso dever fazer tudo ao nosso alcance a fim de advertir contra o perigo iminente. Eu vou continuar a ler aqui, porque diz assim, a certa altura, devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia. A controvérsia gira em torno do sábado. Vamos aqui exemplificar uma guerra, uma tática de guerra. Eu, como general, por exemplo, um grande general, podemos chamar agora o Franz Lind, o general Hitler, o general Napoleão, um general, quer atacar um forte. Ele não faz investidas à toa. Ele não manda de vez uma frota de aviões, por exemplo, ou uma frota de barcos, se tiver acesso ao mar, ou todo o seu quartel em demanda contra as muralhas do forte. Não, ele não faz isso. Ele primeiro faz uma tática. Reparem, devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno de qual gira a controvérsia. Portanto, a controvérsia é sobre o sábado. Eles não vão atacar literalmente, fisicamente, espiritualmente, como queiram. Eles não vão atacar o sábado. Vão dizer assim, está aqui a lei de Deus. Eles não vão fazer isso. Está aqui a lei de Deus na Bíblia e a Bíblia está errada e o sábado está errado e Jesus está errado e isto não pode ser e eu não quero e vocês têm que dizer comigo que não querem. Isto não é uma tática. Isto não é uma tática. Vai haver uma controvérsia. O que é uma controvérsia? É uma coisa controvertida. O sábado tornou-se controverso. Ora bem, eu vou, como general, pensar como um general e mandar para lá o quê? Para este forte. Sondar a opinião deles. Ver o que eles dizem, ver o que eles fazem, ver o que eles pensam, ver o que eles comem, ver o que eles gastam, fazer ver a eles certas determinadas coisas de uma maneira diferente. Um bocadinho diferente. Pondo um bocadinho de música ali. Pondo um bocadinho de teatro ali. Mudando algumas coisas. Mas continua ainda controvérsia. Por exemplo, eu tenho ouvido e também tenho entrado às vezes em discussão por causa da vacinação, ou sou a favor ou sou contra, não é esta a questão agora, mas existe a controvérsia, por exemplo, da vacinação. Há pessoas que têm uma opinião baseada em factos, não sei se é factos verídicos, ou concretos, ou definitivos, e há outras pessoas que têm uma ideia totalmente que dizem que está certa sobre o mesmo problema com uma visão totalmente diferente. Que foi assim. É assim. E é assim. E assim. E assim existem dois grupos. Numa controvérsia. E depois existem também aquelas pessoas que não sabem
patavina, não têm uma opinião própria, não sabem de que lado é que estão. Do lado é que estão. Se estão do lado da vacinação, por exemplo, ou se estão do lado da não vacinação. E há uma controvérsia. Estou a dizer um exemplo. E acerca do sábado, existe esta grande controvérsia no mundo cristão. Mesmo no mundo, ia dizer muçulmano, árabe, xiituita, budista, hinduísta, que é da Índia, do Paquistão, do Alcorão, e dentro do cristianismo. E também existe muitas religiões, e existe a maior religião do mundo, que veio do tempo de Constantinopla, o imperador Constantino, que promulgou o sábado, promulgou o domingo, o decreto dominical. E há uma grande controvérsia, desde esse tempo para cá. E ela está avolumando. É um volume tão grande. Mas aqui diz que devemos esclarecer a questão propriamente dita, em torno da qual gira a controvérsia, e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Ele aqui diz lavrar. O que é lavrar? Lavrar, para quem é agricultor, ou para quem nasceu na agricultura, no meio da agricultura, sabe o que é lavrar. Lavrar é um esforço. E aqui diz lavrar o mais eficaz protesto. Quer dizer, tem que haver pessoas a pensar como é que devem, não dar a volta ao texto, como se diz aqui, ou ao protesto, mas contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Voltemos ao general. Ele está no navio de guerra e tem vários aliados e tem vários inimigos. É só uma possibilidade. Quando há um submarino submergível, que é um submarino, ele vai mandar medidas de ataque. Não é quase às cegas, como costuma dizer. Ele vai mandar medidas de ataque para o submarino. Ele manda assim umas depósitos fechados, uns depósitos. Aquilo rola, aquilo vai para o fundo da água, vai rolar, chega a uns X segundos, tem às vezes 1 minuto, às vezes pode ter 2 minutos, 3 minutos. Eles fazem vários cálculos, dizem, ele vai ter que passar nesta área. E então eles passam uma vasta área e mandam para lá umas medidas, contramedidas. É uma evasão. E muitos submarinos são atacados com essas medidas e submergem. E aqui diz que é um protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Portanto, existe um ataque, não de submarino, não de navio, não aéreo, mas um ataque de medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Portanto, existe um ataque massivo com medidas. Que medidas são essas? Nós estamos a estudar há muitos anos, desde 1985, que quando é que sairá decreto dominical? A gente pensava que eles abriam a gaveta e estava lá na gaveta o decreto dominical e eles assinavam e as pessoas ficavam já saiu o decreto dominical. Mas eles não fizeram isso, eles não fazem isso, nem vão fazer isso. Eles dizem aqui, diz Ellen White, que são medidas tendentes. Por exemplo, estamos a entrar numa crise económica. Não é um exemplo nenhum, é verdade.
Estamos a entrar numa derrapagem financeira. E é preciso elaborar planos de contingência, de gastos, sumariamente, de haver mais equilíbrio económico e mais esforço físico e mais esforço laboral, aliás. Também pode ser físico, mas também mais esforço laboral. E isso é uma medida evasiva que pode anular o sábado. Esta é uma das grandes medidas. Aliás, esta é a medida maior que o mundo católico, não digo que seja a Igreja Católica Central, o Papa ou os aliados dele, mas as medidas dos anti-reforma, podemos dizer os anti-reformistas, implementaram no mundo ocidental religioso, que é a América. E já estão a implantar isso em vários países. Estão a implantar medidas em que é obrigado, por lei, ou por norma, regra, trabalhar no dia de sábado, com folga ao domingo. Isto vai criar um excedente de consciência, restringir a liberdade de consciência. Este é o segundo documento. Devemos labrar, então, um grande protesto contra estas medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Eu só estou apenas a estudar e gostaria de que todos fizessem o mesmo. Depois há um texto, o terceiro texto, que é o último, que é o mais extensivo que se encontra no grande conflito, que é o maior perigo para o lar e para a vida. Portanto, para o lar, para a família e para a vida. Qual é o maior perigo? Vamos estudar com calma. Esta é a terceira parte. Espero que façam pausa e venham cá. Diz assim, Helena White, por meio do Espiritismo, esta é a frase número 14, para aí já não é no princípio, logo que já estou a meio, diz, por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade. Portanto, ele aparece como um grande médico. Ele aparece como benfeitor, mas não é. Ele não é benfeitor. Mas aparece. As aparências iludem, como costuma dizer. As aparências iludem. Curando as enfermidades, aqui diz as doenças, do povo e pretendendo apresentar, eu vou ler isto com calma, apresentar um novo sistema, e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Podíamos só ficar por aqui e aqui daria para argumentar tudo em relação ao que ele está a fazer sobre a pandemia. Ele está a usar a pandemia. Aqui mais à frente fala vários textos, como Job, apresenta o Job. Alguém pergunta, será que Satanás pode operar milagres? Pode. Será que Satanás pode experimentar as pessoas com doenças? Pode. Será que ele pode fazer determinadas coisas em relação ao mundo e destruir o mundo? Pode. Ele tem tanto poder que, vamos com isso, não podemos passar sem isso, sem ler, mas mais à frente podemos ler que ele tem possibilidades
de destruir cidades inteiras, pô-las de rastos. E vai-se tudo ler, está na Bíblia. Mas como é que ele faz isso? Então ele não te explica. Eu vou então fragmentar o texto que li, que é por meio, diz por meio quer dizer, tem um meio, ele tem alguém que está envolvido em fazer o bem. Vocês já ouviram falar de pessoas como... não vou citar os nomes, que é difícil. Depois eu não quero ser denunciado como a denunciar, não é? Não quero denunciar. Pronto, vamos falar de uma história, de uma parábola. Havia uma senhora em Portugal, e foi verdade, eu não sei, era uma senhora, e ela foi presa. Essa é uma história verdadeira. Uma senhora que se passava por uma melhor senhora, ela já tinha bem uns 70, 40, 50, 70 anos. E andava anos assim, andou durante 20 anos. Passava, ela ia num carro, e ela apanhava anúncios no jornal, que emprestava dinheiro, que vendia grandes apartamentos, grandes luxuosos apartamentos, e as pessoas eram convidadas a emprestar dinheiro e a pedir o dinheiro, e aquilo era uma confusão que deu para o torto. Umas pediam dinheiro e outras davam dinheiro. Mas ela era o banco, e era o Banco Branco. E ela passava, ia em Lisboa, isto é em Lisboa, ia num grande carro, um carro super luxuoso naquela altura, agora deve estar na sucata. Claro, deve ser um carro bem conservado, é um carro histórico. O Mercedes daquele tempo, de 1997, por exemplo, com o seu belo carro, luxuoso, não sei se era Mercedes, mas um Volvo, e passava pelas avenidas de Lisboa, por aqueles prédios altos, como o Dallas, como os Amoreiras, e outras que eu não conheço, eu só sei de nome, vejo da televisão, aquelas vivendas, e dizia, está a ver? E eu lá com o cliente ao lado, ele ia atrás, com o chofer ia à frente, ia com os clientes atrás, um ou dois, está a ver? Por exemplo, estava a passar pelas Amoreiras e dizia, isto é meu! E depois passava por outros, mais adiante, olha, estes apartamentos aqui também são todos meus. E a pastelaria por baixo, e o café, e a drogaria também é minha. Isto é tudo meu. É tudo meu. Ou uns é alugado e outros é para vender. E as pessoas não têm como provar nada. Portanto, por meio, ela estava a ser usada como uma banqueira sem dinheiro, e dizia que tinha mares e fundos em Lisboa. E as pessoas acreditavam, elas que acreditavam, e investiam dinheiro. E pediam o dinheiro à cabeça, não é? Sabem que pedir dinheiro a uma pessoa destas é perigoso. Porque pagavam logo juros. Pediam, por exemplo, mil contos, naquela contos, 1000 contos, e davam logo juro para ir de 15 contos ou 20 contos. Já não recebiam os 1000 contos. E era assim. E ele andou, que até a polícia desmantelou a senhora Branca, que era um meio de enganar as pessoas para lhes tirar milhões e milhões e milhões de euros. E isto é uma senhora. Então, aqui diz que também, por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor. Esta senhora também era uma benfeitora. Dizia ela, como benfeitora da humanidade, emprestando dinheiro. Mas aqui não é emprestando dinheiro, é curando as pessoas, as mazelas, as doenças, pretendendo, mas não cura. Repara,
Se disserem a uma certa pessoa, você está com um grande tumor, você está com um grande tumor, você tem que ir a uma sala de operação, tem que fazer uma operação rápida. Olha, mas olha, você faça o que quiser, você não pode perder muito tempo, você tem que ser transferida já para o nosso hospital. E a pessoa que ouve aquilo assusta-se. Diz, ai meu Deus que vou morrer. E conta logo à família toda preocupada. E a família fica todos nós ficamos preocupados. A família, neste caso. Estou a contar, às vezes isto acontece. Não quer dizer que aconteça sempre, mas hipoteticamente também acontece. E a pessoa fica super assustada. Ai, eu tenho um tumor. E vou morrer, isto tem que ser tratada. E é no hospital e ele diz... E o hospital aceita, abre as portas para ele e vai e faz uma operaçãozinha, uma operação zoca, uma operação zeca. Faz que faz, não sei se faz, às vezes não é. Só coisa. Abre e cola. Descola e cola. E a pessoa depois foi operada. E eles todos a orar, a pedir a Deus, a rezar, a trabalhar, com dinheiro. Pois já sei que tem que ser multimilionário para recorrer a uma clínica privada. Ou então tem que ter um cartão de crédito, um cartão de seguros. E vai lá e faz uma cirurgia e aquilo corre mais ou menos. E ele começa, ainda tem aqui umas dores. Pois, a operação, mesmo que seja um corte, a pessoa fica, parece que levou um estouro de um autocarro. Ainda tenho aqui umas dores. Vai tomar isto, vai fazer estes remédios, vai fazer esta terapia durante muito tempo, que às vezes até anos, 5, 6, 7, 8 anos, e às vezes até a vida inteira, até morrer, e faz aquela terapia. E agora digo eu, isto estou a contar eu, que estou a contar como uma experiência que acontece, eu não estou a dizer que seja não conheço fisicamente. Então, Satanás faz a mesma coisa. Ele aparece como o benfeitor da humanidade, curando as doenças, as que existem e as que não existem. E ele diz às pessoas, olha, faça aqui o teste. Tem ou não tem? Tem. Ele infectou. Ele primeiro infecta as pessoas. Ele faz o tumor. Nós já sabíamos disto há 20 ou 40 anos. Os adventistas sabem isto. Ele infecta as pessoas. Ele põe o tumor. Ele põe os sintomas da doença. Ai, que me dói a cabeça. Tenho febre. Tenho diarreia. Cospe até sangue. Não anda. Até nem tem vontade de dormir. Não pode dormir. Ou então está a dormir durante 24 horas. Ou então manifestações antialérgicas. Ou alérgicas, digo. Manifestações toda a ordem no corpo, no físico, e no mental e no psíquico. Não tem vontade de orar, não tem vontade de estudar, não tem vontade de estar com ninguém, não tem alegria, não tem sabor de vida, ele não tem vontade. Quem que atirou? Não foi Deus. É obra de Satanás. A obra de Satanás é mentir. Eu queria passar à frente, que tenha esse texto aqui. Como é que ele mente? Diz assim, eu vou ler o texto já mais à frente, no terceiro parágrafo deste texto, deste documento. Diz assim. Parece que é aqui. Não é aqui. Eu vou lá. Está aqui. Perdão, é que eu tenho o texto todo muito, muito grande. Diz, o expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo
que empregou no início da grande controvérsia do céu. Parece uma fotocópia. Eu diria, de duas maneiras. Como é que ele conseguiu no céu enganar mentes lúcidas, esclarecidas da lei de Deus? Como é que ele conseguiu? Diz aqui que o expediente de Satanás. E outra coisa. É o mesmo que empregou no início da grande controvérsia. Na grande controvérsia. Qual foi a grande controvérsia? Foi contra a lei de Deus. E agora qual é a grande controvérsia? Contra a lei de Deus, do governo de Deus. Contra o príncipe da luz. É o príncipe das trevas. Por isso, o grande conflito. E agora eu vou dizer a minha frase da minha vida. Foi o grande conflito que me tornou adventista do sétimo dia. Sem o grande conflito, sem o epílogo, sem o âmago, sem o espírito de profecia, eu não era adventista do sétimo dia. Podia ser religioso, mas não era adventista do sétimo dia. Porque, digo de boca cheia, Deus queira que seja para a honra e glória de Deus, espero mesmo que seja, que todo adventista que se preze ser adventista não é adventista se não lê, se não estuda o grande conflito, ou os eventos finais, ou o dom de profecia, mas principalmente o grande conflito. O grande conflito foi feito como uma potência, uma arma, um arsenal, uma ferramenta, uma oficina. Foi feito como uma demonstração, como um esclarecimento com várias vezes a dizer a mesma coisa, mas com várias histórias ao longo da história, e chega ao fim e apresenta até o último convite. Eu gostaria de passar horas e horas e horas a estudar o grande conflito convosco. Não posso, é impossível, o tempo passa. Mas é a certeza que eu tenho de que quem nunca leu, nunca estuda o livro do grande conflito, não consegue compreender nada do que está a passar, da grande controvérsia entre o domingo e o sábado. Não consegue compreender. Não consegue compreender porque envolve muito, não é mistério, envolve muitos meandros, envolve muitas burocracias, muitas infiltrações, como diz, olha, o espiritismo, curas, já estou a dizer duas, doenças, mas há mais, há muitas. Reparem o que nós temos aqui. Diz que em temperança, quer dizer, não há temperança, não é só sal, é tudo, tem temperança em tudo. Em tudo é uma intemperança desgraçada. A intemperança destrona a razão. Portanto, o grande conflito fala de saúde. Está aqui. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Está aqui muita coisa por estudar e que está a acontecer. Satanás deleita-se na guerra, pois sabe que excita as mais paixões da alma, arrastando-as então para a eternidade, as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. Eu não tenho o vício, por exemplo, de beber bebidas alcoólicas, ou o vício de beber café, ou o vício de comer carne, ou o vício, percebem? É o vício. E aqui diz o vício e o sangue. O vício e sangue. Sangue aqui, a palavra sangue, não quer dizer que seja a matar. É saúde, aqui fala de saúde, sangue. Sabem que nós sabemos disso, que existe o canibalismo.
Pessoas que comem pessoas. Nós não temos acesso, nós costumo dizer, nós não as conhecemos. Vocês conhecem os 8 bilhões de pessoas à volta do mundo. Há pessoas que se alimentam de sangue, de cadáveres. Estou a dizer isto, não estou a dizer que seja isto, vocês não se assustem, que vai acontecer, a maior parte, mas há pessoas viciadas em sangue. Um exemplo, estou a dizer isto como exemplo. E estou a dar um exemplo porque já vi vários documentários que as pessoas que comem carne humana ficam dependentes da carne humana. Viciadas. Estou a dizer que é isso que vai acontecer. Mas também, aqueles que comem carne ficam viciadas na carne. Não estou a dar exemplo concreto, mas, por exemplo, vocês se comerem um bife hoje, não faz mal nenhum, quer dizer, não faz mal nenhum, também não faz bem, não é? Mas se comer um bife hoje e deixar de comer bife, comer um bife só uma vez por vez, não quer dizer que esteja bem, não quer dizer que... Estou a dar um exemplo. Se comer um bife hoje, vocês estão viciadas em bife. Em bife ou costeleta ou outra carne de bovino. Se estão viciadas? Não. Mas se continuar a comer o bife todos os dias, ou dia sim, dia não, quase todas as semanas o bife, estão ou não estão viciadas? Até chega ao domingo, há algumas famílias, mesmo adventistas do dia, e ao domingo o que é que comem? Grelhados, churrasco de frango, grelhados, assados, e o que é? É vício. Estão a entender que as pessoas, no grande conflito, que estão a ler no grande conflito, fala sobre saúde, fala sobre o amor de Deus, sobre o grande convite, sobre a salvação, mas também fala sobre saúde. E a questão da saúde, que é tão desprezada a nível mundial, leva as pessoas a sentir-se bem com o mundo. Diz: Satanás deleita-se na guerra. E depois diz que é seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito, que é a mente do povo, da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. E eu vou concluir, ou tenho que concluir, o homem e a mulher está em perigo. O lar está em perigo. Porquê? Porque existe uma operação secreta a fim de dar uma machadada, dar várias machadadas, com vários decretos, com várias regras, com grandes... Agora vamos falar dos grandes confinamentos. Eu digo isto, está em Apocalipse 13, que nem poderá comprar, nem poderá vender, se não estiver de acordo com o sistema religioso que vai impor regras. Portanto, o decreto dominical não é só o decreto dominical, tem outras regras para guardar o decreto dominical. Assim como há um jogo de futebol ou uma equipa que joga ou que não joga, não é? Se não joga, não tem as mesmas regras. As regras existem para aquele campeonato. E Satanás fez as próprias regras para os observadores de sábado não guardarem o sábado. Está correto? Reparem, Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas, estão despreocupadas, não estão ocupadas, não estão atentas. Estudou os segredos, e atenção aqui, estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Eu vou já comentar, vou só continuar o texto. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra.
sempre. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. Assim sendo, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria, retirará suas bênçãos da terra, ou seja, sua proteção, removendo seu cuidado, cá está, protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Isto é interessante. Satanás exerce domínio sobre todos os que estão, os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus propósitos, os seus próprios intuitos. Trará calamidades sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Vamos então, aqui em poucos minutos, tentar acelerar as expressões. Dar campo à nossa mente, que o Espírito Santo pode nos informar. Diz assim: ensinando, eu vou pegar nesta frase, ensinando, portanto, a revelação, a força da oposição é ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Eu já assisti, vou dizer isto abertamente, e isto vai contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi-me proposto quase como bajulação, quase como pejoração para Deus. Há aqui alguém que não tomou a vacina do Covid-19? Quem não tomou? Isto é uma pergunta que se faça. Não, isto não é um hospital. Isto não é um laboratório. Isto não são pessoas normais. Há aqui alguém ensinando e depois a forçar a ideia que tinha que ser vacinado. Por ideias, por histórias. Forçando outros a fazerem o mesmo. E agora, querem ver porque é que está aqui isto? O Espírito de Profecia é muito claro. Satanás também opera por meio dos elementos. Quais são os elementos? O ar, a água, a terra, os legumes, os cereais, as frutas, e a comida e a medicina, os elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Reparem agora, ele estuda os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, outra vez a palavra elementos, tanto quanto permite Deus. Quais são os elementos? A célula é um elemento, a proteína é um elemento, falei na água, falei na comida, falei no ar, mas ele não faz como dizem, não é? Não faz. A ciência diz que faz de uma maneira e ele faz de outra maneira que a ciência aceitou. A ciência aceitou que pode curar todas as doenças, a maior parte das doenças. Eu acho que eles querem curar todas as doenças, dizendo que querem curar todas as doenças como fosse pela homeopatia. Sabem que a homeopatia, por acaso, tem um pastor uma vez veio à minha igreja, que eu já estive lá, a dizer que a homeopatia é uma sugestão de que há um medicamento que cura certas doenças. A homeopatia é uma medicação homeopática. Não quer dizer, a homeopática trabalha com elementos da natureza, do laboratório, e que é tipo, naquela altura já há 20 anos, 97, 98, já passou 20 anos. Já passou 20 anos. Portanto, 97 já devia ter passado mais de 20. Que curavam,
certas doenças, como o cancro, os tumores, por aqui, por ali fora. E que cura! Não estou a dizer que não cura. Eu estou a dizer que não cura. O curar é, efetivamente, ir à causa e resolver a causa. Não fazem. Mas tentam não. Eles usam elementos. Cá está. O próprio Satanás se transfigurou em cientista e foi para os laboratórios da natureza e pegou em células humanas, ou células estaminais, em células de animais, e pegou em células de pessoas doentes e pessoas saudáveis e começou a trabalhar e a fazer o trabalho dele. Costuma dizer, o trabalho dele. E estudou os segredos de laboratórios da natureza. E ele estudou aonde? Ele estudou desde o princípio. Ele sempre soube que havia formas de matar. Então, ele, com os elementos da natureza, ele consegue fazer o que nós dizemos venenos fétidos para o ar, para a água e para a comida. E agora digam-me, é possível as pessoas ficarem com Covid sem estar em contacto com alguém? É possível ficar afetado com Covid sem nunca ter contacto com alguém que estivesse afetado. Infectado, aliás. Infectado, não é? Uma pessoa que fica infectada quer dizer que experimentou qualquer agente, qualquer elemento físico. O ar também é físico. O ar tem oxigênio, de hidrogênio, moléculas como o hélio. Portanto, é um elemento. Ele pega nos elementos e injeta-os no ar, ou numa sala, ou num quarto, ou na cozinha, ou onde ele estiver. E ele vai lá, alguém, não é? Ele manda alguém e aquela pessoa é envenenada. Se não fosse Deus aqui, diz que se não fosse Deus nós não éramos protegidos. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o terceiro documento. Leiam o maior perigo para a vida humana, o maior perigo para o lar e a vida humana. Não sou eu que escrevi, foi Helena G. White, agora nós dizemos, Helena G. White, que escreveu com a intenção que ela tinha, que foi dirigida por Deus. Nós estávamos conscientes que ela não sabia de nada do Covid-19. Estamos conscientes, mas também estamos conscientes que ela não sabia nada das pandemias que hão de vir para a frente. Nós também não estamos conscientes que vai vir mais pandemias para a frente. Como é que agora há algumas pessoas que mas eu não falo em Covid-19, não pode falar. Não ia falar em todas as doenças. Ela não fala em todas as doenças que nós conhecemos. Ela não fala, por exemplo, na diabetes. Não fala na doença Alzheimer, na doença de Parkinson. Sei lá, há certas doenças que aparecem porque a lei de Deus foi violada. O texto de Isaías 24, 4, 4, 5, eu tenho citado isto centenas, e provavelmente por o mundo fora, centenas de vezes, diz assim, primeiro diz, estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Quer dizer, ela está a dizer isto que estou a dizer. Mais acontecendo. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A Bíblia diz assim agora, a terra pranteia e se murcha e enfraquecem os mais altos do povo da terra, que são os médicos, que são os juízes, são os enfermeiros, são os poderosos. A terra pranteia e se murcha e enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada
por causa, perdão, por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, perdão, porquanto transgridem as leis, aqui refere-se a muitas leis, a transgredir as leis, mudam os estatutos do lar, da família, da física, da química, isto chama-se medicina. Mudam os estatutos e